Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje, continuidade, Mateus 11, a partir do versículo 25. Então, no Evangelho de ontem, a gente pôde ver que cidades inteiras resistiram à graça de Deus e não creram nele, nem mesmo depois de Jesus ter realizado inúmeros milagres. O Evangelho de hoje, Jesus vem dizer de forma muito clara por que eles não creram em Jesus. Porque cidades inteiras não acreditaram em Jesus. Por causa da soberba. Por exemplo, as cidades de ontem, que foram censuradas por Jesus, eram cidades da época, vamos dizer assim, orgulhosas, porque eram bem desenvolvidas. E, por esse motivo, se achavam autossuficientes. E, nessa condição, não se abriram à graça de Deus. Mas veja, quem são as pessoas que conseguem se abrir à graça e ser, vamos dizer assim, beneficiados por elas? O Evangelho de hoje, Mateus 25, vai dizer, Jesus vai dizer, vai declarar, Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenos. Então veja, Jesus já começa a sua oração dizendo que louva ao Pai e agradece ao Pai, porque escondeu estas coisas. Que coisas? As coisas do alto, As coisas do alto. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 153, vai falar sobre as características da fé. A fé é uma graça. Veja, a fé, meu irmão, é uma graça. E que coisa interessante o Catecismo vem nos dizer, vem nos revelar. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne ou do sangue, ou seja, não veio a partir de um ser humano, mas de meu Pai que está nos céus, diz Jesus. O Catecismo diz: a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se preste esta fé, exigem-se a graça prévia e a adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e converte a Deus, abre os olhos da mente e dá a todos suavidade no consentir e crer na verdade. Então, crer é um ato que Deus realiza no homem. É um dom de Deus. Veja, para que se preste esta fé, ou seja, para que a pessoa possa crer e manifestar essa fé, exigem-se a graça previamente. Então, previamente, Deus dar ao homem a graça e também os auxílios internos, ou seja, na alma da pessoa, por meio do Espírito Santo, que move o coração e converte a Deus. Só que, meus irmãos, o Catecismo vai dizer também, no parágrafo 154, que mesmo a fé sendo dom gratuito de Deus, e mesmo que a pessoa, para ter fé, tenha que ser iluminada por Deus e tenha que ser auxiliada no seu interior pelas moções do Espírito Santo, o Catecismo vai dizer assim: a fé é um ato também humano. Crer só é possível pela graça, verdade, e pelos auxílios interiores do Espírito Santo, verdade. Aí o Catecismo diz: mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Então, a fé é um ato primeiramente de Deus, porque é um dom, é uma graça dada por Deus. Porém, somente os humildes, como diz Jesus no Evangelho de hoje: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenos. Veja, e revelastes aos pequenos. E veja que interessante,
O parágrafo 544 do Catecismo vai dizer a respeito dessas questões de revelar-se aos pequeninos, mas esconder-se aos sábios. E no versículo 26 do Evangelho de hoje, só para dar uma continuidade ao pensamento, Jesus diz assim: Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, Jesus revela-se e revela ao Pai a quem Ele quer. Ele revela a quem quer. Porém, no versículo anterior, quando ele louva ao Pai porque o Pai escondeu essas coisas dos sábios e entendidos, Jesus já está deixando claro. Veja o que diz o Catecismo no parágrafo 544. O reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que o acolheram com um coração humilde. Jesus é enviado para evangelizar os pobres. Lucas 4, versículo 18. Declara-os bem-aventurados, pois o reino dos céus é deles. Mateus 5, versículo 3. Foi aos pequenos que o Pai se designou revelar o que permanece escondido aos sábios e aos entendidos. Jesus partilha a vida dos pobres desde a manjedoura até a cruz. Conhece a fome, a sede e a indigência. Mais ainda, identifica-se com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar no reino dos céus. Então veja, é muito claro, é muito evidente o que o Catecismo vai nos ensinar. O Catecismo vai dizer que quando Deus do céu olha para as pessoas, previamente, vamos lá, na presciência de Deus, Deus na sua presciência, a nos contemplar, Ele consegue ver quem são os orgulhosos e quem são os simples de coração. Nós podemos fazer uma comparação básica, meus irmãos. Por exemplo, Caim e Abel. Veja, Caim e Abel. Caim é o exemplo clássico do orgulhoso e do soberbo. E Abel é o exemplo clássico do pobre, do humilde e do pequeno, que dá a Deus o melhor. E por isso Deus se agrada dele e se revela a ele. Ao contrário de Caim, que dá a Deus o pior e Deus se aborrece com ele, a ponto de expulsá-lo da terra onde ele vivia. Portanto, nós podemos ver que o Evangelho de hoje é muito claro. A fé é graça de Deus, é dom de Deus, mas só é dada a quem tem o coração humilde, a quem tem o coração pequeno. Por quê? Porque quem tem o coração orgulhoso, como as cidades do Evangelho de ontem, resistirão a essa graça. Não poderão ter a graça da fé, o dom da fé, porque o coração é duro. Por isso nós precisamos fazer o que Jesus vai nos pedir no Evangelho de amanhã. Se aproximar dele, que é manso e humilde de coração, e pedir a ele como nós pedimos na missa, todos os domingos. Todos os domingos. Senhor, manso e humilde de coração, ensina-nos a ter um coração semelhante ao vosso. Eu acredito que todas as pessoas diante do Santíssimo Sacramento devem dizer a mesma coisa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhante ao vosso. Por quê? Porque somente assim nós conseguiremos chegar à grande graça de contemplarmos com Ele e vivermos com Ele no seu reino para sempre. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Humildade acima de tudo. E na humildade Deus nos ensinará as coisas mais altas, mais belas, as coisas mais grandiosas do seu reino.